Capítulo 2099 Plano se unindo, Parte 1. Lid convocou e espalhou todas as almas que conseguiu controlar sem a ajuda de seus golems, fazendo com que os novos demônios monitorassem os pontos estratégicos da prefeitura. Então, ele olhou através dos olhos deles para estudar cada corredor, sala e o número e posição das tropas inimigas. Tista alcançou o segundo nó de runas e o neutralizou com chamas verdadeiras também. Ela também conseguiu se livrar dos esquecidos que vieram verificar a perturbação sem serem pegos, mas então a natureza das matrizes concêntricas seguiu seu curso. Com 2 nós em cada 4 derrubados, a força da matriz principal despencou, tornando evidente para aqueles com alta percepção de mana que alguém estava mexendo nela. Para piorar a situação, o fenômeno rapidamente se espalhou pelas formações mágicas que cobriam a cidade, enfraquecendo-as também e alertando até mesmo os esquecidos estacionados nas muralhas da cidade. Essa é a nossa deixa. Glória disse. Ataque agora. O corpo que o conselho colocou sob seu comando somava algumas centenas de despertos relativamente jovens. Nenhum deles alcançou o núcleo violeta, nem foi escolhido como herdeiro de seu respectivo mestre. Individualmente, eram considerados peões dispensáveis. No entanto, depois de terem sido treinados em conjunto e sob a orientação de um líder capaz, tornaram-se uma força a ser reconhecida. Glória dividiu suas tropas em 3 grupos. Um grupo cercaria a cidade e formaria uma matriz ofensiva de espíritos que atacaria as defesas da cidade, drenando seu poder e reduzindo a vantagem que os guardas da cidade ainda tinham após a sabotagem de Tista. O segundo grupo era composto por bestas imperiadoras e representava a principal força de ataque. Eles foram encarregados de combinar feitiços espirituais e sua massa superior para ocupar as muralhas da cidade e destruir as torres defensivas. Superficialmente, o objetivo deles parecia ser abrir portões para permitir a entrada do exército humano, mas era apenas uma distração. O papel deles era chamar o máximo de atenção possível e manter os soldados de Trude longe da prefeitura. O último e menor grupo era composto por humanos e Fae. Eles usaram a cobertura das bestas imperiadoras para um piscar espiritual dentro de Zenma e avançar em direção ao portal. Dessa forma, dariam a impressão de que o reino estava seguindo sua estratégia habitual e bloqueando os reforços no momento em que saíssem do portal dimensional. Os Faes eram menores e mais leves que as bestas imperiadoras, mas todos tinham habilidades de linhagem que não eram prejudicadas pelas formações defensivas. Glória formou grupos especializados para cada tarefa que teriam uma vantagem sobre as unidades de esquecidos que, em vez disso, eram um pau para toda a obra, mas mestres de ninguém. Ela estava no comando do primeiro grupo, liderando o ataque da maneira mais brilhante que podia. Os elementos ar, terra e fogo foram selados, mas a água e a escuridão ainda estavam disponíveis. A magia da água era necessária na vida cotidiana para beber e apagar incêndios, enquanto sem a escuridão os curandeiros mágicos não poderiam fazer seu trabalho. Glória havia encarregado reaver apenas de feitiços que usavam esses 2 elementos para não desperdiçar o único pingo de sua mana. Seu estoque foi a segunda peça da série VAR que seu pai Orion havia forjado. A lâmina funcionava como um anel de retenção de feitiço, permitindo que seu portador armazenasse feitiços dentro dos pseudonúcleos. No entanto, enquanto os artefatos normais poderiam conter um único feitiço por tempo ilimitado, reaver poderia conter um número ilimitado de feitiços por 2 minutos. Era uma arma que demonstrava toda a sua destreza sempre que havia tempo para carregá-la, como durante uma emboscada ou cerco. O estoque não apenas aliviou Glória do fardo mental de manter muitos feitiços prontos, mas também permitiu que ela os liberasse à vontade e os coordenasse com precisão cirúrgica. Enquanto reaver estivesse sob ataque, enfrentá-la ou a um pelotão inteiro de magos era a mesma coisa. Glória balançou a ponta de sua lâmina no ar como um maestro de orquestra com uma batuta, conjurando uma chuva de gelo preto que choveu sobre os soldados que patrulhavam as paredes. Ao mesmo tempo, a água do fosso que circundava o castelo congelou e subiu ao nível do solo, possibilitando que os soldados da infantaria do reino se aproximassem das muralhas.
Onda após onda de gelo cobriu as janelas que os guardas estacionados dentro das paredes usavam para disparar suas varinhas contra o inimigo até que o frio começou a se espalhar dentro da sala. A magia da água por si só teria sido apenas um aborrecimento, já que Flória não conseguia manter o foco em tudo ao mesmo tempo e um feitiço sem força de vontade rapidamente se transformaria em um elemento natural que qualquer um poderia controlar. A escuridão infundida em seus feitiços, entretanto, era uma história diferente. Drenava a vida assim como o frio drenava o calor, fazendo com que qualquer um que ficasse perto do gelo por muito tempo desmaiasse. Além disso, o elemento escuridão consumia qualquer coisa, até mesmo humana, evitando que feitiços externos afetassem o gelo. Um único feitiço de nível 5 não era nada contra a pedra encantada e as matrizes que protegiam a cidade, mas Flória estava liberando dezenas deles ao mesmo tempo. Os esquecidos que guardavam as muralhas estavam preocupados com o fato de o intruso na prefeitura enfraquecer as matrizes, mas não havia nada que pudessem fazer a respeito. As bestas imperiadoras estavam lentamente ganhando vantagem graças à adulteração de Tista e aos soldados humanos despertos que atacavam com magia espiritual qualquer um que se movesse. As tropas regulares estacionadas dentro da cidade superavam o corpo do conselho em 100 para 1, mas eram em sua maioria humanos e alguns magos falsos. Somente um exército desperto poderia derrotar outro. Foi a razão pela qual Trude teve sucesso em sua campanha militar e ela priorizou a conquista de cidades com um portal. Ela tinha apenas um número limitado de tropas de reserva sempre disponíveis no Grifão Dourado, mas ela podia movê-las a qualquer momento graças à rede dimensional. No entanto, o ataque simultâneo do Conselho forçou-a a dividi-los em múltiplas frentes e os poucos que ela despachou para Zenma encontraram um bando de Fais esperando por eles, transformando o portal de uma vantagem em um gargalo onde os números não significavam nada. Os esquecidos já dentro da cidade, em vez disso, pararam de patrulhar o céu e convergiram para as muralhas da cidade para impedir a invasão. Eles acreditavam que quem quer que tivesse danificado as matrizes já havia partido e que a chave para a batalha seria o portão. Os esquecidos eram leais e destemidos, mas não brilhantes. Sem uma personalidade ou alguém que lhes desse instruções, eles apenas seguiriam as ordens que já haviam recebido. Pare! Caramba! Shola, o Fenrir, disse aos poucos despertos que ainda estavam na prefeitura que estavam prestes a abandonar sua posição e se juntar à batalha pelas muralhas ou pelo portal dimensional. Havia urgência e preocupação em sua voz, mas eles simplesmente se viraram para ela com seu habitual olhar vazio. Há algo errado aqui. As matrizes ainda estão ligadas e o painel de controle ainda está intacto no momento em que a energia caiu. Ela correu para o centro da prefeitura para deter o sabotador, encontrando a sala vazia e tudo em perfeitas condições. Capítulo 2100 Planos se unindo, parte 2. Isso significa que alguém atacou pelo menos um dos nós principais. Para entender a natureza do trabalho da rainha e encontrar as pedras angulares, o inimigo deve ter se infiltrado na cidade e estudado as matrizes por dias. Shola disse principalmente para si mesma, já que os outros não tinham noção de tempo ou estratégia. Ninguém teria investido tanto tempo apenas para fugir depois de alguns minutos. O inimigo ainda deve estar lá dentro. Shola não tinha ideia de que os olhos de Menadion existiam, nem que eles poderiam desvendar o complexo sistema de matriz à distância e em poucas horas. Nossa segurança deve ter sido comprometida. Investigue todos com revigoramento e não confie nos scanners. O inimigo deve ter encontrado uma maneira de contorná-los ou não estaríamos nesta confusão. Os esquecidos assentiram e fugiram, voando em alta velocidade para vasculhar a prefeitura em minutos. O que eu faço? Shola quebrou a cabeça em dúvida. Se o inimigo realmente estiver aqui e eu for para o portal, as matrizes cairão e o inimigo invadirá a cidade. No entanto, se eu estiver errado e permanecer aqui perseguindo fantasmas, o portão cairá e o resultado será o mesmo. Para piorar ainda mais seu enigma, ela continuou recebendo relatórios das muralhas da cidade, onde o cerco estava rapidamente piorando.
A matriz espiritual que o conselho criou formou uma barreira ao redor dos membros do exército de Plória e curou suas feridas. Maldito seja a realeza. Um ataque em 3 frentes. O Fenrir amaldiçoou sua má sorte e ligou para Línia. Preciso de pelo menos mais 2 bestas divinas ou a cidade de Zema cairá. Nós não os temos. A diretora apertou o nariz em frustração. Aqueles que Gentor matou ainda não tinham se regenerado, 10 tinham que estar estacionados em Belius o tempo todo para evitar que a Imperatriz Mágica tomasse conta da cidade, e o resto havia sido implantado apenas alguns minutos antes. O plano de Ragu forçou Trude a espalhar suas forças e eliminar uma única besta divina, que significava perder uma cidade. E a rainha? O rei consorte? Proteus? Caramba, eu me contentaria até com aquele filho da puta do meu. Shola disse indignada. Sua Majestade está defendendo pessoalmente a capital de Nestrar. O maldito rei se recusa a sair do lado do bebê e Proteus ainda está se acostumando com seus novos poderes. Quanto a meu, não apenas revelar que o rei morto ainda está vivo seria um tiro pela culatra, mas também não temos como controlá-lo. Línia respondeu. Então Zema está perdido. Não posso fazer tudo sozinho. O Fenrir balançou a cabeça. Há algo que você possa fazer? Perguntou Línia. Sim. O verdadeiro diretor do Grifão Dourado empurrou-o através de um portal espiritual de emergência depois de travar as coordenadas do amuleto de Shola. É hora de provar o seu valor em campo, caro colega. Lute o quanto quiser, sabendo que você não pode morrer. Glória a Astan. Assim como o Grifo Dourado era uma perversão das 6 grandes academias, seu lema era uma perversão do grito de guerra de Valeron. O primeiro rei valorizava seu povo acima de tudo, enquanto mesmo na morte o rei louco só se preocupava consigo mesmo. Eu irei cuidar das paredes e do portão, você vasculha este lugar. Tenha muito cuidado ao dar ordens a esses idiotas. Os esquecidos levam tudo ao pé da letra. O Fenrir se transformou em um lobo antropomórfico e disparou por uma janela antes que Línia pudesse responder. Mesmo que Trude tenha me despertado e me rejuvenescido, ainda sou velho, caramba, ela pensou. Estou sentado atrás de uma mesa há mais de 40 anos. Alguns meses de treinamento não são suficientes. Tista tinha acabado de derrubar o 3º nó, reduzindo pela metade o poder de todas as matrizes da cidade e disponibilizando feitiços elementares novamente. Seu poder e alcance ainda seriam limitados, mas foi o suficiente para colocar os falsos magos de volta em uso. Depois dos soldados da infantaria, agora os magos do exército e os da associação poderiam se juntar à força de ataque de Plória, inclinando ainda mais a escala da batalha. A única boa notícia para Línia foi que, devido às patrulhas que faziam Tista perder tempo com suas varreduras, quando ela alcançou o 3º nó, os esquecidos que ela havia congelado anteriormente haviam sido encontrados e descongelados. Cuidado com o vento, então. O demônio vermelho pensou que, ao seguir o colapso do foco mágico, 6 passos espirituais se abriram ao mesmo tempo, em vez dos 2 habituais. Ela liberou todo o poder das chamas congeladas e das chamas verdadeiras, respectivamente através de sua boca e asas, enviando 2 esquecidos direto para o Grifão Dourado com seus equipamentos quebrados sem possibilidade de reparo. Levaria tempo e preciosos cristais de mana para forjá-los de volta. Ao mesmo tempo, Solos calculou as coordenadas dimensionais do 4º nó e teleportou Tista antes que o resto dos esquecidos pudesse cercá-la. Solos também cuidou de deixar para trás vários feitiços de domínio de luz de nível 5 que detonaram em uníssono. Eles não foram suficientes para matar um desperto de núcleo violeta totalmente equipado com uma barreira espiritual, mas ainda assim os derrubaram. O calor e as ondas de choque liberadas pelas explosões transformaram as barreiras esmeraldas em pinballs que ricochetearam nas paredes, no teto e entre eles até que toda a energia cinética se dispersasse. Se não fosse por sua natureza obstinada, os esquecidos teriam desmaiado devido a uma concussão cerebral. Eles conseguiram permanecer conscientes, mas o trauma os deixou cegos, surdos e tontos. Está tudo bem. Você precisa de ajuda?
Um guarda que havia chegado ao local perguntou enquanto os esquecidos vomitavam. A voz e a força vital combinavam com a do pessoal da prefeitura, então os despertos largaram as armas e se concentraram em recuperar o controle sobre seus corpos novamente. Estamos bem. Só precisamos de algumas respirações para nos recuperar. Sua voz foi interrompida por uma lança encantada infundida até a borda com magia das trevas que acabara de perfurar seu pulmão. Não podemos permitir isso. O soldado humano foi subitamente engolido pelo demônio escondido em sua sombra. A criatura assumiu o controle de seu corpo, seu núcleo de mana, e agora estava canalizando o poder que Lilith enviou a seus demônios para fortalecer ainda mais suas armas. O esquecido destruiu o inimigo com um feitiço de um de seus anéis apenas para que mais 3 demônios tomassem seu lugar. Depois que Tista lhe deu o sinal, Lilith espalhou os seus demônios pela prefeitura, mantendo-os prontos para possuir até mesmo os funcionários. Agora que a presença de Tista foi exposta, ele ativou suas sombras que agora inundavam os corredores da prefeitura e apunhalavam pelas costas as forças de Trude no momento em que viraram a cabeça. Linea alcançou o 4º nó apenas um segundo antes do demônio vermelho. Shola compartilhou tudo o que sabia com a diretora para que Linea soubesse onde seria o próximo sabotador. O que ela não podia prever era que sua chegada teria sido recebida com ataques selvagens por parte das mesmas pessoas que ela foi enviada para lá para proteger. Os demônios transformaram em armas tudo o que puderam encontrar, infundindo-os com magia espiritual. Continua no próximo vídeo.